Todas as percas que nós temos na vida, elas têm um peso. Claro que cada uma, dependendo da área ou que se perde, o peso pode ser maior. E infelizmente, falando em percas, nós muitas vezes perdemos a vontade, perdemos o ânimo, a alegria, perdemos a motivação da vida. E um dos piores momentos das nossas vidas é quando perdemos a referência. A referência é um ponto de que nós olhamos ou seguimos o exemplo. Um dos piores momentos é quando você perde o chão, que você tem uma estrutura já criada, uma conduta que você acabou criando de vida, a forma de você conduzir as coisas. E infelizmente, digo dessa maneira, que há muitas pessoas que depois que perderam alguém, que perderam um ente querido, perderam uma pessoa que ama, perderam o trabalho, pessoas que perderam uma oportunidade de trabalho talvez, uma pessoa que foi dispensada de uma empresa, enfim. Essas percas muitas vezes promovem emocionalmente nas pessoas uma dor muito grande. Dor essa que, se não tratada pela palavra, dor essa que, se não buscado em Deus uma direção, facilmente você pode perder a sua motivação. E eu quero falar para você acerca de Josué, o capítulo de Josué é o capítulo 1, onde conta ali a morte de Moisés, quando Moisés, a referência de todo Israel, ele parte, o Senhor o pega para ele, o Moisés, e diz assim o capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então veja que o Senhor, ele vem até Josué num momento de dor, num momento de tristeza para Josué. No momento que ele está condoído, ele está ali triste, ele está abalado, sabendo de toda a história, de tudo aquilo que representava para ele o Moisés, porque Moisés não era somente o profeta, não era somente o pastor do rebanho, Moisés também era o amigo. Moisés era a referência. Moisés tinha Josué, o jovem Josué, que aprendeu os ensinamentos de Deus através de Moisés. Quando chega esse momento, ele está triste. Só que Deus, quando vem até Josué, ele fala: olha, Moisés morreu. Deus deixou muito claro uma afirmação: Moisés morreu e agora você vai tomar a decisão, você vai à frente desse povo. Você vai passar o Jordão, vocês vão entrar na terra que eu prometi. Tudo que você talvez possa ter ouvido sobre isso, resume-se em uma frase. Josué esperava 40 anos para que o dia que Moisés então chegasse com o povo e falasse: povo de Deus, o Senhor manda que nós entremos e possuamos a terra que nos está prometida. Só que não foi Moisés que fala isso. Ele criou essa expectativa durante muito tempo. E duro é para você, meu amigo e minha amiga, que cria expectativas acerca de pessoas e acerca de coisas. Quando eu digo expectativas, no sentido de você criar expectativa em algo, ou melhor dizendo, em alguém que é falho. O ser humano hoje está aqui, amanhã não está mais. É triste falar, mas quantas pessoas, por exemplo, que perderam o pai, que perderam a mãe, que não conseguiram, depois dessa perca, que claro que eu não estou aqui para ser uma pessoa negligente ao que diz respeito ao sentimento das pessoas, é doloroso, é pesado essa perca machuca, ela bate na alma, ela faz que as estruturas elas sejam realmente abaladas, mas nós não podemos continuar sofrendo. O próprio Jesus disse: olha, nós temos que aprender que os mortos enterram seus mortos, nós temos que prosseguir.
Essa pergunta foi feita por um discípulo que disse: Senhor, eu quero te seguir, mas antes eu preciso fazer o funeral aqui do meu pai, porque ele morreu. Jesus fala: os mortos enterrem seus mortos. Quando eu digo isso para você, eu fico pensando Jesus falando isso na intenção de que a obra de Deus, na obra de Deus, nós temos que entender que as pessoas vão partir. Muitas vezes elas vão partir sem a gente ter explicação do porquê que isso aconteceu. Mas a vida é de Deus. E assim coube a Deus levar a Moisés. E assim talvez você que não aceita. Você não aceita quando sua mãe partiu. Você não aceita a partida do seu pai. Aquela pessoa que era tão próxima de você. Aquela pessoa que sempre ali, que abraçava você quando você tinha necessidades, quando você estava mal, quando você estava triste, você tinha aquele ombro amigo, aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que era uma referência, aquela pessoa que você olhava e os olhos brilhavam ao olhar para esta pessoa. Quando nós colocamos as esperanças, as expectativas sobre as pessoas, nós sofremos. Nós temos que ter sentimento, o amor é verdadeiro. Quem dera condições de que nós nunca tivéssemos essa tristeza, mas é uma lei, é uma ordem. Os pais, os filhos enterrarão seus pais. É uma lei da vida, é natural que isso aconteça. Um dia todos nós vamos partir. Hoje estou aqui falando com você. Eu sempre digo para a igreja, hoje eu estou aqui falando com vocês, mas pode ser que amanhã você esteja no meu funeral, você esteja lá no meu sepultamento, né? Mas pode ser o contrário, pode ser que eu esteja no seu. A vida é um sopro, é muito rápido. Então, por isso, as nossas expectativas totais têm que estar ligadas no céu. Nós temos que acreditar que tudo o que está acontecendo é mediante a vontade de Deus. Perder uma pessoa que amamos dói demais. E Josué escuta uma palavra direta. O Senhor não vem passando a mão na cabeça de Moisés, não. De Josué, não. Ele fala: ô Josué, escuta aqui. Moisés morreu, ele é meu servo, e eu quero dizer para você que eu quero que você se levante agora, né? Você já teve esse tempo de luto. Existe o tempo do luto. O que é o tempo do luto? É o tempo de você sofrer a perca, de você encarar que aquilo ali não vai acontecer mais. Às vezes a gente tem essa dor, é dolorido isso. E até ontem eu conversava com uma pessoa e eu falava sobre isso. A palavra de Deus, ela vai tratando a gente aos poucos. A importância de você estar sempre ouvindo a palavra é que você vai estar sempre aprendendo de Deus. E quando existem palavras, por exemplo, como essa, para alguns seja agora o remédio que vai direto na ferida e cicatriza e resolve o problema. Mas para alguns pode ser uma palavra que pode ser que você precise usar ela talvez daqui a uns dias, daqui a uns meses, anos, você vai ter que usar essa palavra. Porque perder nunca é bom. Nunca é bom perder. Nunca é bom você saber que aquele laço que você criou, aquela expectativa que você criou, ela seja frustrada. Então há pessoas que, por mais que elas sejam fortes, Josué era um homem forte. O Josué, para você ter uma ideia, Josué, quando o Moisés envia os espias até Canaã, um dos espias era Josué. O Josué, ele viu a terra. O Josué trouxe as novas para o Moisés junto de Caleb, dizendo: olha, faz que esse povo fique quieto, porque nós vamos subir a essa terra e vamos possuí-la. Estava todo mundo com medo, estavam todos amedrontados, mas Josué e Caleb diziam: não, essa terra é nossa, Deus vai nos dar essa terra. Então veja, o Josué, ele era um homem de frente, ele era um homem de combate. No entanto que esse período, esse tempo que ele passou ao lado de Moisés, era um tempo que ele tinha que ter criado esse entendimento que um dia Moisés ia partir. Um dia Moisés parte, algum dia aquilo que nós queremos muitas vezes, ela acaba perdendo, se esvaindo sobre as nossas mãos e nós não sabemos o que fazer. Só que chega uma hora que tem que passar o luto, tem que passar. E aí Deus vem com a palavra, vem tratar para poder nos ajudar. Aí ele diz no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha,
A partir de hoje você é o líder, Josué. O Moisés partiu, mas da mesma maneira que eu usava o Moisés, eu vou usar você também. Eu vou ser com você. Eu vou dar também a terra, assim como dei também para Moisés, eu vou fazer isso por você. Você vai prosseguir. A Bíblia fala em Corinto, lá o Paulo falando para a igreja de Corinto, um prega, né, que é um planta, um rega, e Deus faz dar o crescimento. Muitos passaram por aqui, pela televisão. Hoje eu estou aqui com vocês, um dia não estarei mais. Hoje estou aqui de passagem, não sei quantos anos, ou quantos meses, ou quantos dias Deus me permitirá estar aqui. Hoje estou aqui pregando na TV, levando a palavra, prego e faço como a palavra diz, faça a obra em tempo e fora de tempo, usando do tempo, usando da saúde, usando da força para falar de Jesus, mas vai chegar um dia que isso aqui para mim vai acabar. Virão outros pastores, virão outras pessoas, virão pessoas ensinando coisas muito melhores do que eu sei fazer, e assim vai a obra de Deus. Só que nós não podemos entender, nós não podemos guardar no nosso coração, nós não podemos achar no nosso coração que é o fim. O que Deus está falando para Josué: Josué, eu fui com Moisés, eu vou ser com você. O Senhor está dando uma palavra para aliviar a Josué. Só que, infelizmente, há pessoas que o período de luto passa, mas ela não consegue esquecer. Ela não apaga, ela não consegue deixar aquele sentimento de que parece que tudo está perdido. Aí o Senhor continua. Desde o deserto e desde Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Então, o que Deus está fazendo primeiro é consolando Josué. Josué, calma, Josué, eu vou ser com você, eu vou te ajudar. Você vai conseguir sair disso. Quando o Senhor passa essa dor, quando o Senhor transmite essa dor para as pessoas que estão à sua volta, você talvez pense no seu coração que está lhe fazendo bem. É hora de você, como diz um dito popular, né? Engole o choro. É hora de você mostrar que tudo que essa pessoa representou para você, o quanto você o amava, eu tenho certeza que se você levantar a tua cabeça e colocar o seu entendimento, a sua fé em Deus, você vai conseguir diluir essa dor. Você vai conseguir entender que a vida pertence a Deus. A vida e a morte pertencem a Deus. Tanto a vida quanto a morte. A vida é de Deus. O dia que alguém partir desta vida, pastor, foi o diabo que fez isso. A vida é de Deus. A vida só é tomada quando Deus tira. Não há poder nas trevas do mal para fazer isso. Mas pastor, por que Deus fez isso comigo? Deus não fez isso com você. Você não é a única pessoa que perdeu pessoas nesse mundo. Pensou se todo ser humano que nascesse, neste mundo não tivesse morte, ficasse eternamente vivendo nessa terra? Não, chegaria um dia que não comportaria esse mundo. Então é a natureza, é algo da vida. Vai chegar um dia que as pessoas vão partir. Só que Deus fala, olha, você tem que continuar. Eu tenho coisas para você. Você tem que continuar. Você tem sua vida, você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem sua esposa, você tem seus irmãos, você tem seu trabalho, a sua empresa. Você vai perder tudo, você vai deixar tudo ruir, tudo ir por água abaixo por causa de uma perca. A perca é dolorosa, eu não estou aqui dizendo para você que não tenha um peso, que não tenha uma dificuldade nisso. Mas eu estou dizendo para você que tudo isso tem solução quando você começa a ouvir o que Deus tem para você. Pare de pensar como você acha, comece a pensar como Deus. Como que Deus pensa? Aí ele fala, eu vou te dar tudo isso aqui para você. Onde você pisar a planta do teu pé será teu. Deus está dizendo, eu fui com ele e sou com você também. Aí ele diz no versículo de número 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, a intenção do Senhor é: não sai da palavra. Não sai da palavra. Toda vez que você tira os olhos do Senhor, você desanima. Você já tentou de tudo, você sabe o que eu estou falando. Já tentou encontrar até naqueles locais onde dizem que seu pai voltaria a falar com você. Você vai lá, você paga para aquela sessão. Você fala: não, pastor, é uma coisa boa. Eu escuto até a voz do meu pai. Eu escuto a voz dele falando comigo. Ele lembra das coisas da infância. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem estava ali? Sabe quando você ouviu essa pessoa dizendo que é seu pai? Era um demônio. Demônio enganando você. Aí você fala: pastor, misericórdia, eu tenho certeza que era meu pai. Ninguém sabia disso. Era um demônio. O livro de 1 Samuel conta a história de quando Saul, ele decidiu por sua conta procurar uma pitonisa, uma feiticeira, para que então, quando Samuel partiu, quando Samuel morreu, ele sem direção, desbaratado, sem Deus, porque já havia muito tempo que ele não buscava Deus, estava separado de Deus, distante do Senhor. Agora ele procura a ajuda dos feitiços. E esses feitiços, essa senhora que fazia essa prática, começou então dizendo que ela invocou o espírito de Samuel. E ali então o Senhor, quando o Samuel invoca ali o espírito de Samuel, diz ele que fala com Samuel, mas quem estava ali era um demônio. Era um demônio que estava ali naquela mulher. E as pessoas são enganadas, o diabo se disfarça até mesmo de anjo de luz para enganar os escolhidos. Cuidado com isso, aceite, você precisa passar por esse luto, você tem que passar por essa dor, tem que acabar isso, você tem que voltar a viver. Você perdeu algo tão importante para você que você diz: não há como viver, e há sim como viver. Você está vivo porque Deus quer que você viva, Deus quer você de pé. Baixar a cabeça e chorar, eu acredito que em alguns momentos da vida é doloroso você lembrar, as lembranças chamam, né, o emocional, as lágrimas podem até descer, mas eu tenho que continuar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar, porque Deus tem um projeto para mim. Deus tem uma obra para a minha vida. Então eu não posso ficar parado no tempo. Então, quando Josué escuta essas palavras, no versículo de número 8, a impressão que Josué não dá atenção às palavras do Senhor. Aí o que traz a grande referência de todo esse texto? Para mim, a grande referência está no versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Nesse versículo, eu quero que você... Deixa eu ver se eu consigo. Tem aí a versão NVI desse versículo da Bíblia. Aí eu quero ler de novo com as pessoas na versão NVI, que é a nova versão internacional. Se tiver, coloca na tela que eu vou ler. Conseguiu? Põe o início do versículo 8, por favor. O início do versículo 8. Aí pode pôr em tela cheia que eu vou ler com as pessoas. Leia comigo essa parte. Vamos lá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, a intenção, as palavras de Josué, as palavras de Deus a Josué aprenda a meditar nas palavras. O Moisés foi bem sucedido em suas pregações, em seus ensinamentos, as palavras, as direções durante 40 anos com 3 milhões de pessoas, porque ele dava atenção às palavras de Deus.
Então, o que o Josué escuta? A partir de hoje, comece a meditar na palavra. Você quer mudar teu pensamento? Você quer mudar a sua ideia? Você quer mudar a estratégia de ficar pensando no seu coração que tudo está perdido? Você quer mudar isso? Comece a meditar nesta palavra. Comece a ler a Bíblia. Comece a estudar a palavra de Deus. Comece todos os dias a ter um tete a tete com Deus, face a face com o Senhor. Porque a partir do momento que você começar a ouvir as palavras de Deus, o teu conhecimento de Deus vai te fazer você então ter uma mudança. Porque ele fala, se você ouvir as minhas palavras, você vai começar a caminhar com prudência. Você vai começar a dar atenção às palavras de Deus. Você vai começar então a ter uma vida de sucesso. Você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido no que você fizer. O que eu estou entregando para você, Josué, é uma palavra. Então veja que o que Deus pensa sobre as situações ruins que eu passo é a palavra dele. Ele quer que eu viva, ele quer que eu continue. Ele não quer que eu pare. Deus não quer que você pare. Pastor, depois da separação, depois que eu fiquei viúva, eu nunca mais fui feliz. Eu nunca mais tive prazer em viver. Eu, na verdade, até pedi para morrer, pastor. Deixa eu falar para você. Você precisa começar a meditar na palavra de Deus. Você precisa começar a ir para a igreja, ouvir a pregação, envolver seus pensamentos segundo o pensamento de Deus. Isso aqui é o pensamento de Deus. A palavra é o pensamento de Deus para você. Ele fala em Jeremias, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ele quer o bem para você. Ele quer que você esteja bem, como está lá em João também. E bem assim, eu quero que você esteja bem, como está bem a sua alma. Tudo em você tem que estar bem. Você tem que prosseguir. Agora, quantas pessoas perderam isso aqui, ó? Já viu falar isso aqui, ó? Dinheiro, money. Quantas pessoas, pastor, eu já tive muito dinheiro, já tive casas, carros do ano, pastor, só coisas da elite. E hoje eu não tenho mais isso. Eu não sou feliz por isso. Eu perdi tudo. Passou por entre os meus dedos. Viu como você valorizava o que não tem valor? O que realmente tem valor é estar na presença de Deus. Como está em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Por que eu faço isso? Porque aí então o Senhor fará que tudo que é demais na sua vida venha até você. Deus abrirá o tesouro para você. Agora, quantas pessoas estão esquecendo da palavra e por esquecerem da palavra, elas só pensam no problema. Só pensam no que não está dando certo. Por isso, para você mudar essa chave, sair dessa zona de conforto, de tristeza, esse emocional que você não consegue falar com ninguém sobre tais situações, que você já perde a sua alegria, a semana toda chorando. Quadros depressivos, quadros de tristeza, de ansiedade, tudo porque algo está ainda faltando em você, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você continua vazio, você continua vazia. Aí por fim, aí ele diz no versículo 9, não te mandei eu? É uma pergunta, ô Josué, eu estou falando e você não está me dando ouvidos? É como eu estou falando, eu prego, mas você não se levanta, você continua do jeito que você está? Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, veja que o Senhor tem que trazer exortações sequenciais. Vamos, Josué, levanta, rapaz. Não é tempo de ficar chorando mais. Não é tempo de você ficar triste pelos cantos. Levanta, vá para a igreja, vá orar, vá buscar a Deus. Vá à luta, vá à labuta, vá esforçar-se para que você alcance a graça de Deus, para que você volte a ter prazer em viver. Você precisa meditar na palavra de Deus. Se você não buscar no Senhor, se você não buscar na palavra, facilmente o diabo, o inimigo vai te enganar. Então, aprenda a buscar a Deus. Eu quero orar por você. Eu vou orar agora por pessoas que estão com sintomas de depressão, pessoas que estão com ansiedade,
por pessoas que estão tristes, pessoas que estão angustiadas. Eu quero orar por vocês agora. Eu vou orar por todos, mas essas pessoas, como a palavra que nós ouvimos hoje, eu quero ajudar você a sair dessa situação e se levantar em nome de Jesus. Vamos então fazer essa oração junto com o pastor? Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu venho a Ti, ó Deus, mais uma vez, sabendo que jamais o Senhor despreza alguém que vem buscar o Senhor. Venho apresentar a vida de todas estas pessoas que estão passando, ó Deus, por essas crises emocionais, crises de bipolaridade. Um dia essa pessoa está feliz, outro dia ela está triste. Um dia, em poucos momentos, em minutos, ela está sorrindo, em poucos minutos está gritando, xingando, brigando. Situações que se levantam para que essa pessoa perca a bênção, para que essa pessoa perca a alegria, a motivação. E isso dado a situação que aconteceu, essa perca do pai, da mãe, dos irmãos, a perca financeira, as dívidas dominaram os pensamentos dessa pessoa. Ela pensa até mesmo no pior, ela pede a morte ao Senhor, mas não é a morte, não é o fim. O Senhor quer dar vida para esta pessoa. Mostra-te, Senhor, favorável a esta pessoa que está no quarto, fechada, em cima de uma cama, trancada, com uma crise de ansiedade. Não fala com ninguém, não abre seu coração, nem mesmo para o Senhor, ó Deus, nenhuma oração essa pessoa tem tido forças para fazer. E cá estou eu, Senhor, pedindo em favor dessa pessoa que não consegue orar, essa pessoa que não consegue abrir a boca para clamar aos céus, essa pessoa que não consegue buscar a Tua presença, esta pessoa, meu Deus, que de alguma maneira ela está morta espiritualmente. Eu estou aqui clamando por ela, estou clamando por ele, por esta pessoa que está diagnosticada até mesmo pela medicina com um quadro extremo de depressão. Essa pessoa está debaixo de medicamentos fortíssimos, ela não dorme, é uma insônia pesada, essa pessoa passa a noite inteira em claro. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca o Teu poder, a Tua unção sobre estas águas, para que todos que beberem destas águas sejam livres dessas mazelas, dessas enfermidades, ó Deus, espirituais, que está abatendo esta pessoa. Pois eu determino, ó Deus, que todo este mal saia. Espírito depressivo, espírito da morte, sai da vida dessa pessoa. Eu lhe dou uma ordem, bata em retirada, sai desta vida e não volte mais. Pai, eu oro também por todas as pessoas que têm dores nas pernas, pessoas, ó Deus, que estão com problemas, com dores de cabeça, cânceres. Jesus, dá-me esta alegria de esta pessoa que está ouvindo agora está sendo curada e ela testemunhar que o Senhor visitou ela. Cura esta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre o Teu povo. Assim os abençoo em nome de Jesus e peço que nestas águas haja a Tua unção de cura, de libertação em nome de Jesus. Beba comigo desta água.